Olá a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. A Covid-19 e o regresso às escolas é o tema do primeiro programa em prol da comunidade, uma parceria da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Sinal TV. Em estúdio temos a doutora Inês Torrado, temos também o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Hugo Silva. Vão tentar esclarecer algumas dúvidas relativamente à pandemia de Covid-19 em contexto geral e local. Antes de mais, muito obrigada aos dois por esta entrevista, por esta disponibilidade vossa. Começo por si, Hugo Silva, até porque esta ideia é sua, surgiu numa rede social e eu pergunto o seguinte, qual é que foi a intenção de mudar, de dar outra dimensão a esta iniciativa? Mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui presentes e podermos esclarecer também um tema tão importante e de uso diário. Essa ideia surgiu na primeira fase da pandemia, alguns em março, quando nós verificamos que o nosso Serviço Nacional de Saúde, sobretudo a Saúde 24, a linha telefónica e mesmo a questão dos centros de saúde que estavam a ser bombardeados ou que estavam constantemente as pessoas a tentar contactar esse tipo de serviços para obter certos esclarecimentos de forma rápida, de forma prática. Na altura havia muito medo, havia muito receio, muito desconhecimento do que estaria a acontecer e então surgiu essa ideia de também, através das redes sociais, podermos ter uma forma que fosse prática, que fosse mais rápida, mais direta, de conseguirmos esclarecer e, no fundo, as pessoas, ou seja, todas essas dúvidas. Na altura, profissionais de saúde disponibilizaram-se de imediato para colaborar nessa ideia. Foi criado então esse grupo nas próprias redes sociais e através desse grupo as pessoas cujo no seu dia-a-dia iam tendo dúvidas, pedindo esclarecimentos sobre os seus filhos, sobre os seus pais, derivado às idades não só menores, mas também à idade avançada, foram colocando todo o tipo de questões. É de enaltecer, sem dúvida alguma, a qualidade que nós temos nos nossos profissionais de saúde. Não só os que estão no centro hospitalar e que trabalham horas atrás de horas lá nessa altura de grandes medos, de grandes desconhecimentos, mas eles também que conseguiram colaborar fora de horas, ou seja, sempre tinham um bocadinho, estavam disponíveis para ir a essa plataforma e conseguiram tirar dúvidas a centenas de pessoas que colocavam lá, desde pequenas a grandes dúvidas, a esclarecimentos, e esses profissionais de saúde fizeram um trabalho incansável ao longo de meses, ou seja, ainda hoje em dia o fazem e têm permitido isso aliviar um pouco também a sobrecarga da linha de saúde 24, agilizar de muitas formas. Nós também não era só os profissionais, as pessoas que estavam nas secretarias predispuseram-se, o próprio centro de saúde às vezes com pequenas marcações, de ajudar, auxiliar, e isso foi uma ferramenta importantíssima numa altura onde o medo estava a tomar um pouco das pessoas, conseguir de certa forma conseguirem esclarecer, tirarem algumas dúvidas que eram comuns a tantas pessoas, a todos nós, no fundo, e eles conseguiram dessa forma e com essa ferramenta tão útil, tão prática e tão simples, obter alguns esclarecimentos. E daí depois decidiu tornar uma outra dinâmica. Exatamente, essa dinâmica depois também nós automaticamente com a publicitação do boletim epidemiológico ajudar também em alguma transparência às pessoas a tentarem e conseguirem compreender o estado que estava o nosso próprio Conselho, porque acho que nós também devemos ser muito transparentes nesse tipo de questões e esse boletim ajudou muito a que as pessoas tivessem conhecimento, que alguns dos medos que iam tendo que fossem dissipados, porque mais do que tudo também uma população com medo, não bastava o carácter do vírus, mas nós com medo e com desconhecimento tornavam o nosso paradigma e o nosso dia-a-dia muito pior, influenciando não só questões de saúde físicas e mentais, mas também tudo o que era um desenvolvimento do próprio Conselho, do próprio comércio e por aí fora. Esperemos que continue a esclarecer muitas dúvidas da população. A doutora Inês Torrado, vamos nos focar então no tema que é a Covid-19 e o regresso às escolas. Como é que se manifesta a Covid-19 nas crianças e quais é que são os sintomas que, de facto, os pais devem estar atentos para conseguirem também ajudar os próprios filhos? Pronto, portanto é uma situação que vem mudar as nossas vidas de uma forma rápida, com imensas questões que ainda não têm respostas.
Embora já comece a haver algumas informações consensuais e que eu penso que é importante salientar. Nomeadamente, eu vou falar daquilo que é consensual entre pediatras a nível de Portugal e também de outros países estrangeiros. Portanto, há muita coisa ainda que está a ser, no fundo, questionado e estamos ainda em estudos numa série de outros temas, mas estes normalmente já estão aceitos e são consensuais pela experiência que já se foi adquirida nos últimos meses. Portanto, a criança, de uma forma geral, podem todos ser infectados, embora na realidade crianças abaixo de 20 anos a frequência das infecções é muito menor do que nos adultos, não é? Cerca de 1% da população. Por outro lado, é uma situação relativamente tranquilizadora para nós pediatras e quem trata crianças, porque na realidade não têm doença ou têm uma doença muito ligeira. Normalmente são sintomas benignos, são transitórios e são ligeiros. Normalmente é difícil distinguir, não se consegue distinguir os casos mais leves de uma gripe, ou até nas crianças mais pequenas de uma bronquiolite. Elas comportam-se como todos os vírus respiratórios, portanto com obstrução nasal, recorrimento, muitas vezes com alguma tosse ligeira. Estas constipações vão ser frequentes agora na altura do inverno, não é fácil distinguir, sem ser pelo teste. Vêm testes também mais rápidos, de menos custo e de acesso também, portanto não se faz através da zaragatoa nasofaríngea, mas a nível bucal, e que também nos vai permitir para fazer uma testagem mais em larga escala e mais fácil também. Mas ainda não chegaram, mas estão agora para vir. Portanto, em geral, são doenças que são ligeiras. Algumas características próprias das crianças, nomeadamente que diferem dos adultos, porque podem ter sintomas mais de vômitos e diarreia que em relação aos adultos. Nas crianças mais crescidas, a partir dos 7 anos, pode também haver perda de olfato ou de paladar, na altura em que eles já conseguem, no fundo, sinalizá-lo. De outra maneira, os sintomas que são para valorizar são febres altas, que não é tão frequente na criança como nos adultos, mas pode existir, dores nos músculos, dores de cabeça, alteração de estado geral. Normalmente importa, não são as constipações que não dão sem febre e que não dão alteração de estado geral, não são de preocupar, são aquelas que dão alguma quebra, com prostração e alguns sintomas gastrointestinais, como nós dissemos, e às vezes dor de garganta. Portanto, são assim os mais importantes. Eu penso que, acima de tudo, na dúvida, se são uma situação ligeira, sem alteração de estado geral em crianças que não têm doenças de base, a atitude mais correta é isolar a criança e, sobretudo, dispô-los, sobretudo mesmo em casa, de situações de pessoas de risco, ou pessoas de idosas, ou pessoas doentes, não é? E de uma forma geral Nunca levar então ao hospital? A primeira atitude em situações, portanto, tem que se distinguir várias situações. A primeira situação, se é uma constipação ligeira, sem febre, obstrução nasal e corrimento nasal, a qual é associada uma tosse ligeira, a atitude mais de bom senso é mantê-los em casa, fechados. A maior parte das viroses ao fim de 2, 3 dias se resolvem, portanto, pode-se perfeitamente hidratar a criança, ela que lave frequentemente as mãos e tentar isolá-la num quarto com alguém que, no fundo, que trate dela, e ver-se 2, 3 dias, a ver se a maior parte delas resolvem e ficam assintomáticas. E depois contactar-se o médico assistente, eventualmente a linha SNS 24, que estão disponíveis, e eventualmente, mas a maior parte delas só com Benuron podem dar Benuron, não há problema nenhum. Pode-se dar Benuron, que é o paracetamol, portanto é o mais corriqueiro que os pais entendem melhor, ou também pode-se dar o ibuprofeno como uma segunda escolha. Portanto, houve uma altura que se pensou que não se podia dar, mas neste momento está perfeitamente, portanto dá-se paracetamol, que é o Benuron, ou pode-se também dar o ibuprofeno ou brufeno, se for necessário, se a febre for muito alta, se houver febre. Também deve hidratar a criança, pode-se limpar o nariz também com soro fisiológico ou água do mar, convém de facto ser a bisnaga ser só daquela criança e não ser partilhada por outras pessoas, de assoá-las com regularidade também e os lenços também serem de papel e de uso único, não é? E obrigar a criança, quer dizer, informar a criança e ajudá-la no fundo a que ela lave frequentemente as mãos, porque no fundo a transmissão da doença faz por gotículas respiratórias e, portanto, muitas vezes é através da tosse, dos espirros e ao falar que nós acabamos por contaminar. Portanto, não só a lavar as mãos no caso das crianças, porque elas levam muito frequentemente as mãos à cara e, portanto, acabam por contaminar também diretamente as mãos e depois acabam também, se forem em contacto com mucosas, com olhos, mucosas da boca ou nariz ou com os olhos, também podem transmitir através das mãos. Portanto, a importância das crianças da lavagem das mãos com água e sabão, se elas forem mais pequeninas, durante 20 segundos. Nas crianças mais crescidas já podem usar as soluções alcoólicas, também têm menos risco de contacto com os olhos e também de intoxicarem-se com as próprias soluções alcoólicas, não é? Portanto, eu penso que as mãos é de facto importante, não chega, é importante eles manterem algum distanciamento, sobretudo se conseguirem. Nas crianças muito pequeninas é muito difícil nas creches, porque é evidente que não se consegue manter crianças a nível da pré-primária. Até porque também não é necessário usar a máscara.
Exato, depois já falo das máscaras, mas eu penso que é difícil mantê-los a distanciamento, mas é importante também pensar nisso, sobretudo nos mais crescidos, sobretudo adolescentes e acima dos 12 anos, e jovens adultos. A etiqueta respiratória, ensinar-lhes, por exemplo, a tossir, portanto, junto do cotovelo, portanto, e não levar as mãos à cara nessas alturas, ou quando espirram, e, portanto, também ter o problema das máscaras. As máscaras, neste momento, a partir de hoje, são obrigatórias em crianças acima dos 10 anos. Antigamente era mais nas escolas e em espaços fechados, e neste momento já é em espaços abertos, desde que não se consiga manter o distanciamento, exceto se tiverem com pessoas da família com quem habitam e, portanto, podem perfeitamente não usar, não é? Portanto, é a primeira coisa. Nas crianças abaixo dos 10 anos, portanto, entre os 2 e os 10 anos, não é recomendada, de uma forma geral, porque é uma falsa segurança, porque essas crianças têm muita dificuldade em manter a máscara. Levam muitas vezes as mãos à cara, tiram, metem, coçam e, portanto, acabam por estarem sempre a mexer e acabam, no fundo, por ter maior risco, portanto, acaba por ser contraproducente. Portanto, naquelas que conseguem, devem usar, sobretudo se estiverem em espaços, por exemplo, de supermercados, hospitais, em que há muita gente ao mesmo tempo e é difícil, no fundo, manterem a distância, mas devem evitar lá o menos tempo possível e evitar, de facto, esses espaços. Abaixo dos 2 anos é de facto contraindicado, porque as crianças não conseguem retirá-la e pronto, têm risco de asfixia. Por outro lado, em crianças que muitas vezes, em qualquer idade, elas não são capazes, no fundo, de manipular a máscara, não percebem as regras, não conseguem retirá-las se for necessário. Portanto, crianças com deficiência, crianças com alterações do desenvolvimento, crianças com autismo, que às vezes até próprias não suportam, têm uma hipersensibilidade e muitas vezes ficam sem conseguir respirar ou até vomitam-se elas próprias, não podem ser obrigadas a usar. Também crianças que estejam, por exemplo, com grandes dificuldades respiratórias ou inconscientes ou em situações que não possam retirar sem ajuda de outros a máscara, também não lhes deve ser colocada a máscara e, sobretudo, se não tivermos uma máscara do tamanho apropriado da criança, nomeadamente se as crianças mais pequenas, ou tão adequadas ou não devem pôr máscaras de adultos em crianças muito pequeninas, porque o risco também deles poderem também não conseguirem respirar. Está bem? Ou seja, por exemplo, se um pai de repente reparar que há algum sintoma que até porventura poderá até não ser a Covid-19, mas poderá ser um outro problema de saúde, imagino que não tem febre, mas tem, por exemplo, uma tosse ou está constipado, deve ficar automaticamente em casa e o pai também não deve ir trabalhar. Ou não? Quer dizer, a criança deve sair da escola. Criança doente, e nós apelamos a que os pais sejam responsáveis e, de facto, não omitem os sintomas e não digam, por exemplo, até à escola que não tem febre. Portanto, criança doente ou familiar doente, deve haver um contacto para a linha Saúde 24 e, de facto, saber o que devem fazer. Agora, na escola, criança com sintoma não deve ir para a escola. Também nós, nas consultas, por exemplo, neste momento, em que as crianças não estão doentes e vão às consultas, nós não podemos ver crianças com doenças, nomeadamente com febre ou com dificuldades respiratórias, pelo mesmo risco. A ser vista por alguém, portanto, ou ficam orientados pela linha e podem ficar em casa 2, 3 dias, é uma situação leve e vai ser resolvido de forma autolimitada e transitória, ou nessa altura tem que realmente há um agravamento progressivo ou uma emergência, nessa altura dirige-se à urgência e é vista na urgência e é testada na urgência. Está bem? Portanto, agora, para não subcarregar, eu peço 2 coisas. Por um lado, que os pais não terem medo de levar as crianças a urgências se tiverem necessidade disso. Portanto, numa situação, uma criança com uma dificuldade importante, com uma febre persistente há muitos dias e que não passa, ou com um agravamento, uma dificuldade respiratória, uma alteração de estado de consciência, as crianças devem ir à urgência e não devem evitar de ir por medo de ir à urgência. Devem ser, então, os espaços estão bem organizados. Eu penso que o Hospital de Chaves e as urgências têm sido capazes de responder. Há 2 circuitos diferenciados, que é teoricamente Covid, não Covid, mas na parte é febre, doenças respiratórias vão para um lado, o resto que não seja nem febre nem doenças respiratórias vão para o outro lado. E, portanto, são autónomos, as crianças vão para boxes individualizadas no espaço Covid, são testados e são orientados por profissionais que são capazes de o fazer e estão protegidos. Agora, também, por outro lado, peço para não virem subcarregar e, no fundo, um serviço que tem que estar disponível e adequado para pessoas que realmente precisam de ser tratadas e rapidamente e pouparem, no fundo, aquelas que têm doenças ligeiras e que podem perfeitamente esperar 2 ou 3 dias, se a criança estiver bem, se não tiver febre, que se brinca na mesma, que no fundo tem um nariz entupido e está com tosse, mas que pode perfeitamente aguentar em casa sem grandes tratamentos e melhorar rapidamente. Agora entra em contacto com o médico de família ou com o médico assistente ou realmente com a linha Saúde 24 que estão prontos e estão organizados para poder responder.
Uma infecção de Covid-19 num adulto, provavelmente os efeitos é completamente diferente numa criança. Que sequelas é que pode deixar numa criança a infecção de Covid-19? É assim, a Covid-19, como vos digo, é muito menos frequente, é muito menos grave, portanto as crianças têm menos e são muitas vezes com muito menos complicações. Portanto, a maior parte das vezes não há sequelas nenhumas. Tem havido pontualmente, sobretudo se a criança tiver doenças de base já, portanto crianças com doenças cardíacas graves, com doenças respiratórias graves, que afeta até o próprio sistema imunitário, evidente que pode ter uma forma mais grave e essas especificamente poderão até ter algumas complicações que até possam, algumas até terem consequências mais até fatais, mas são de facto situações completamente excepcionais. Tem-se falado muito até agora também na comunicação social de umas doenças parecidas com a doença de Kawasaki, que já existia na pediatria, que são sempre raras, raríssimas, a nível mundial, em milhares de doentes, contam-se os casos, poucos números, não é? Em Portugal houve apenas 2 casos em crianças de 10 anos e até correu bem a evolução e que dá a ideia que de início não se sabia, parece que há uma relação neste momento também com o SARS-CoV e, portanto, neste momento até se chama um síndrome inflamatório multissistémico pediátrico, não é? Portanto, que é o SIMP, que representam um conjunto de sintomas, febre alta durante muitos dias, são sempre crianças que têm grandes alterações de estado geral, podem aparecer com manchas na pele, podem ter edema, portanto inchaços nas mãos e nos pés, podem ter alterações também a nível gastrointestinal, nomeadamente dor de barriga intensa e normalmente pela sua gravidade dos sintomas acabam mesmo por ir às urgências e no fundo são depois orientadas e tratadas. A maior parte, algumas podem precisar de cuidados intensivos e o risco nessas doenças de facto é maior, mas é de facto excepcional. Nós mesmo em Portugal, com as milhares de pessoas que já temos doentes, contam-se de facto por dois, 3 casos a nível até agora. Portanto, não é para alarmismo. Eu penso que neste momento o alarmismo dos pais e das próprias notícias abertas e que as crianças vivem todo o dia acaba por ter um impacto negativo nas crianças. Os pais têm que ter calma e transmitir segurança às crianças, para as crianças poderem, no fundo, concentrar nas suas vidas, nas suas escolas, nas suas brincadeiras e nas atividades que são próprias da sua idade. Portanto, é natural que nós temos que os informar, e adequado à idade, onde em todas as crianças, no fundo, temos que adaptar a informação. É importante eles manterem-se informados, mas não estarem envolvidos neste ambiente de stress e de insegurança e de alarmismo que todos nós, no fundo, acabamos por estar contagiados. As crianças que já começam a aparecer. Portanto, é por isso que, aliás, estávamos a falar das escolas, o impacto do fecho das escolas teve um impacto gravíssimo, grave e desastroso a nível das crianças. Portanto, eu penso que é uma prioridade para todos os governos tentarem ao máximo manter as escolas abertas. Nós sabemos que as crianças transmitem menos, isto é um dado que é extremamente importante, ao contrário da gripe, que as crianças são um motor de disseminação a nível dos adultos. Aliás, os infantários passam a ser os infectários, não é? Porque eles vão para a escola e infectam-se muito entre crianças e de crianças para adultos. No caso exatamente do Covid, não está a acontecer. Neste momento as crianças são essencialmente infectadas pelos adultos, porque são crianças que têm menos receptores à doença, portanto adoecem menos, os sintomas são menores e, portanto, transmitem de forma significativamente menos do que o adulto. Portanto, nem só entre crianças, como de crianças para os adultos. Portanto, até um sítio mais seguro está na escola, muitas vezes eles trazem as infecções, a maior parte das infecções, em mais de metade das vezes, eles são infectados dentro da própria família, onde eles andam muitas vezes não protegidos e de uma forma mais íntima, e muitas vezes é através dos adultos que eles acabam por estar doentes. E nesse sentido, é seguro as crianças visitarem os avós, uma vez que o número de casos na região tem aumentado e também há mais medidas que, no fundo, acabam por impor determinadas regras? É seguro as crianças visitarem os avós, aqueles que, de facto, não estão num lar, porque num lar as visitas são restritas? Sim. Há uma ou outra por semana, poderá haver 2. Nós temos muitas informações. Eu acho que é uma questão de bom senso. Se a criança estivesse saudável, se os avós não tiverem fatores de riscos acrescidos, se puderem ser feitos em ambientes abertos, até num espaço em que está bem ventilado, se puderem manter a distância,
Por que não? Porque também neste momento, ao contrário do que aconteceu na primeira vaga, que foi num período de 2 meses, em que de repente houve uma situação perfeitamente aguda e que nós não sabíamos que aquilo ia acontecer, nós estávamos perfeitamente assustados perante uma catástrofe mesmo e na ruptura dos Serviços Nacionais de Saúde e dos cuidados de saúde. E neste momento nós temos a pensar esta segunda vaga, nós já temos alguma experiência e esta pandemia vai para se instalar por longos meses. E, portanto, o impacto, e nós vamos ter que ter um equilíbrio entre o continuar a viver e conseguir nos proteger, não é? Portanto, é uma questão de bom senso, nós não podemos parar as escolas, não podemos parar os hospitais para os não-Covid, não podemos parar a economia, nós não podemos parar de socializar e no fundo, a infância, 1 ano é muito tempo na vida de umas crianças. A pandemia normalmente as pandemias que já existiram, é cerca de 2 anos, não é? Pronto, e, portanto, o impacto da escola, como eu estava a dizer, tem um impacto terrível nas crianças. As crianças não só a nível que estão afetadas pela falta de aprendizagem, no fundo pela interrupção, a falta de socialização, que são essenciais para o desenvolvimento delas e para os direitos até das próprias crianças, mas também do ponto de vista de saúde física e psicológica. Nós, por exemplo, nas consultas, com regularidade, nós temos visto, por exemplo, as crianças aumentarem de peso de uma forma completamente assustadora. Tem crianças que aumentaram 5, 10, 12 quilos em poucos meses, portanto, os erros alimentares aumentaram em todas as crianças, em todos os estratos sociais, os erros alimentares, horas descontroladas à frente dos ecrãs, com televisões, com internets, com tablets, com telemóveis. As crianças falam todas em brasileiro, neste momento, nas consultas, não é? Que é uma coisa que, ao princípio, ainda perguntava se tinham familiares, mas neste momento é generalizado. As crianças têm perturbações mesmo do ponto de vista da ansiedade, há miúdos que não dormem, há miúdos que pensam que o vírus vai matar toda a gente, né? Eu falo nas consultas com elas e o que eles nos contam é assustador e eles estão mesmo assustados. Portanto, é importante que eles possam, a escola dá-lhes rotinas, dá-lhes formação, dá-lhes socialização e, sobretudo, protege-as de alguma maneira, porque estão, no fundo, no ambiente em que eles têm que estar. Sobretudo, não só em todas as crianças, e particularmente em crianças que vêm de níveis de famílias mais desfavorecidas, crianças institucionalizadas, crianças com dificuldades de aprendizagem específicas, crianças com doenças crónicas, por exemplo, o fechar das escolas, para elas, perderam a vigilância, que no fundo que era necessária, muitos deles perderam o suporte e os apoios ao qual eles estavam habituados e que precisam. E, portanto, o impacto ainda foi mais difícil. Eu sei que para as famílias este foi extremamente difícil, todo o esforço de gerir as crianças em casa. Eu penso que é preciso conseguir dar, de facto, um ambiente mais seguro, aproveitar também para poderem brincar e partilhar momentos de prazer e conseguirem, no fundo, se isso acontecer, no fundo, arranjarmos forma que seja mesmo penoso para todos. Não é? Agora, quanto à reabertura das escolas, concorda nos moldes em que foi feito? Eu penso que Aqui também, nesta questão, pedia um bocadinho a opinião também do Hugo Silva, porque tem sempre a sua visão quanto autarca local. Sim, eu penso em primeiro lugar, e concordando plenamente com a doutora Inês, penso que as nossas crianças tinham mesmo mais do que uma necessidade física, era psicológica e de todos os sentidos de voltar. Nota-se claramente que o período em que estiveram, por assim dizer, fechados em casa, não foi nada benéfico, nem para as próprias famílias, nem para as próprias crianças, que se limitaram muito àquele tipo de ambientes. E neste momento voltamos a ver umas crianças mais alegres, umas crianças com outro tipo de estado de espírito. Até se portam melhor. E portam-se melhor, exatamente. Pronto, neste momento nós, em relação mesmo à situação que vivemos, uma preocupação da Junta de Freguesia foi sempre essa proximidade. Nós, até relativamente ao facto de, nestes últimos tempos, estarem-se a verificar novos casos presentes nos agrupamentos, temos feito esse contacto com os presidentes dos 3 agrupamentos, de forma que pudéssemos disponibilizar não só o nosso apoio em termos logísticos, mas de qualquer forma que eles achem pertinentes, porque são eles próprios neste momento que têm feito essa gestão e são eles próprios que estão cientes das dificuldades que estão e que têm neste preciso momento. Nós também, enquanto Junta de Freguesia, houve uma medida que se tomou, que foi muito importante, também em termos de âmbitos familiares, para evitar, por assim dizer, algum tipo de concentração de pessoas em determinados serviços. Nós, desde a altura, desde março, mais ou menos desde 15 de março, começamos a funcionar também em termos de teletrabalho, por assim dizer, através das plataformas informáticas, e nós, neste momento, por exemplo, uma questão de um atestado que seja necessário ou para a escola, ou um atestado de residência, seja ele qual for, nós já o podemos fazer à distância. Praticamente estamos a trabalhar os 7 dias por semana, 24 horas. Ou seja, se uma família precisar de apoio,
da Junta de Freguesia tem essa capacidade para apoiar essa família? Várias formas. Essa primeira, em termos de burocracias legais, nós estamos a fazê-lo desde essa altura da pandemia, onde atingiu esse pico máximo. Nós estamos a fazê-lo. Pode-se dizer que muita gente tem recorrido a isso, porque é uma forma que não há a necessidade de se deslocarem, por exemplo, ao serviço da Junta de Freguesia, principalmente aquelas pessoas com mais idade, que têm um pai, que têm um filho, peço desculpa, um neto que pode, através de um e-mail, através das tais plataformas, solicitar, e nós de imediato conseguimos dar uma resposta praticamente imediata e fazer chegar esse documento, evitando que haja concentrações ou que se desloquem. Em termos do apoio, também o fizemos durante o mês de março, durante o mês de abril e maio. Nós disponibilizamos também todo o tipo de serviço que faça falta para a comunidade, não só para a comunidade escolar. Na altura nós fizemos diversas entregas, não só em termos de medicação, em termos de alimentação, ou seja, aquelas pessoas que estavam mais reduzidas de mobilidade ou suscetíveis a apanhar a doença, nós tivemos uma plataforma que ajudou e que chegamos, em muitos casos, a poder colaborar. Eu, inclusive, nessa altura, disponibilizei não só os contactos da Junta, mas também um contacto direto, de forma que a qualquer hora as pessoas pudessem fazer esse contacto e nós, dessa forma, colaborar de forma imediata, porque neste momento todos somos poucos para fazer, e a doutora Inês aqui espelhou muito bem, e nunca é demais agradecer, porque o esforço que a doutora fez nessa altura e todos os profissionais de saúde e técnicos no nosso hospital foi extraordinário. Eu acho que Chaves nunca chegou a outros patamares também, não só pela qualidade que tínhamos, mas também pela disponibilidade que sempre demonstraram em estar presentes e próximos da comunidade. Muito bem. Doutora Inês, é seguro as crianças estarem na escola, portanto, mesmo com casos positivos que há neste momento? Na região nós temos as informações. Outra coisa importante é que, assim, as informações devem ser procuradas, sobretudo pelos pais, em sites que sejam seguros e acreditados, nomeadamente por técnicos de saúde. Já agora, quer a Direção-Geral de Saúde, quer a Sociedade Portuguesa de Pediatria, tem um local para pais em que disponibiliza informações sobre Covid, dirigida aos pais e até a crianças. Portanto, vale a pena, não irem para sítios que há muita desinformação, e as orientações também não podem ser feitas por leigos. É importante que as orientações que nós todos seguimos, quer das autoridades de saúde, quer da Direção-Geral de Saúde, as escolas têm normas e têm orientações também que têm que aplicar, nomeadamente na higienização, no distanciamento, não sei o quê. Portanto, elas estão preparadas para receber as crianças, elas sabem o que fazer no caso de haver uma criança que adoece na escola, elas isolam, avisam a autoridade de saúde, contactam com os pais e, portanto, nós temos de confiar que nas instituições que estão no terreno sabem o que devem fazer. Agora, nós pedimos sim é que haja uma responsabilização dos pais de não levarem crianças doentes. Os pais não devem entrar nas escolas porque os pais são os adultos que transmitem mais e, portanto, devem ficar e devem perceber que as crianças entrem e eles ficam fora, até para miúdos mais pequenos, às vezes houve mais dificuldade até no primeiro ano, nos primeiros dias, mas de facto é importante os pais não entrarem, só o menos possível, as crianças irem dentro das regras e nas condições que é. Não devemos usar as máscaras, e nomeadamente agora para adolescentes e também para pais, não porque vamos ser multados, como pomos o cinto só por causa da multa, mas devemos o fazer com uma responsabilidade coletiva e que nos permita nos proteger a nós e respeitar a saúde dos outros. Portanto, é muito importante que todos nós estamos unidos para tentar evitar ao máximo que haja uma catástrofe, uma ruptura dos serviços de saúde e entrarmos todos novamente em confinamento. Portanto, eu penso que é apelar muito à responsabilidade de todas as famílias e dos próprios adolescentes que já têm maior autonomia, a ensinar as crianças a como é que devem se comportar. As crianças são extremamente capazes de se adaptarem. As crianças espantosamente adaptaram-se às máscaras e às regras de uma forma até muito mais séria, às vezes, do que os mais crescidos. E, portanto, deram um bom exemplo, desde que nós tenhamos dado um modelo que seja claro, consistente e mantido, eu penso que as crianças também se adaptam bem. E não haver este ambiente de stress, é uma coisa que contamina. Os miúdos são esponjas e apanham completamente, no fundo, o estado de espírito e emocional dos pais e ficam aflitos, porque depois não têm capacidade depois de o digerir como um adulto, nem maturidade para o fazer. Claro. Quanto à unidade, aliás, quanto à pediatria, ao setor da pediatria da unidade hospitalar de Vila Real, tem capacidade para dar resposta a situações
que têm surgido e que possam surgir? Estão preparados para isso, portanto, há também internamentos, estão preparados quer para Covid, quer para não Covid, mesmo as crianças que tenham que ser ou reparadas ou que tenham internados por outras razões, a própria maternidade está preparada com circuitos completamente separados. Eu penso que as pessoas têm que saber que as crianças, ao contrário de antes, não vão ter visitas. Portanto, toda a criança até aos 18 anos tem direito a estar acompanhada por um adulto, portanto, ou por uma mãe, ou por um encarregado de educação, ou quem for. Têm que saber que ficam internados, fazem o teste como a criança e ficam internados com ela enquanto a criança estiver internada. Portanto, não podem entrar e sair como antigamente era possível, ou trocar de mãe para pai, ou como antigamente era. Portanto, entram, ficam internados com a criança e têm alta quando a criança sair. Se saírem antes, não podem voltar a entrar. Também para proteger justamente estes circuitos e a própria proteção dos próprios profissionais. A sua especialidade, esta situação pandémica, tem levado a atrasos em cirurgias, por exemplo, noutras patologias, por exemplo? Na pediatria, as cirurgias não é a área talvez que haja mais atraso. Talvez no otorrino, sim, pode ser, porque como é uma área que tem diminuído e tem feito mais teleconsultas, embora crianças tenham continuado a ser operadas. Eu penso que as crianças, na minha área, que eu estou mais na área do desenvolvimento, eu penso que as crianças com terapias, por exemplo, muitas vezes que têm necessidade de terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, têm tido mais dificuldade em terem acesso, sobretudo, antigamente os técnicos iam às escolas e neste momento não podem ir, portanto implica que os pais os tenham que levar separadamente e durante o confinamento ficaram sem esse apoio. Eu também acompanho algumas crianças que estão acompanhadas pelas equipas dos paliativos, que estão em casa e também ficaram muito mais isoladas e com menos contactos também pela dificuldade destas crianças, que são crianças de muito mais risco, não é? E portanto acabaram também por passarem períodos de facto mais difíceis, não só pelo risco da criança adoecer, porque são crianças de doenças graves, muitas vezes até ventilados ou com outras doenças, ou com hemodiálise ou diálise peritoneal, e por outro lado também porque ficam empurrados a um isolamento e uma privação social. Mas isso preocupa? Preocupação. Nós estamos numa situação, as pessoas têm que pensar que isto é uma situação duradoura, mas nós estamos numa situação excepcional, não é? Nós não costumamos viver em pandemias, não é? Não costumamos viver em guerras, não é? E toda a história da humanidade já passou por muitos desses acontecimentos e acabou por ir para a frente e sobrevivemos e continuamos a nos organizar. Agora é muito importante também nós pensarmos que é preciso usar o bom senso, não ser demasiado alarmista, não desumanizar, portanto é uma parte de humanização. Nós temos que nos basear em informações sérias, nós temos que usar a razão, não é? E sermos responsáveis no coletivo, que eu penso que é muito importante essa atitude, dando o exemplo de uns para os outros, as pessoas talvez consigam encaminhar os que... Muito bem. Muito obrigada aos dois por esta conversa. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve, até lá, com um novo tema, a saúde pública e a Covid-19.